Graças a Deus. Amados, estamos na quarta semana da campanha. Amém. Você tem vivido isso, querido? Amém? Pergunta aí para o teu irmão, você tem vivido experiências com Deus? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho percebido, amado, que essa é a dispensação que Deus tem para nós nesse momento. Você vai me ouvir muitas vezes falando sobre dispensação. A palavra dispensação significa um tempo oportuno de Deus, um tempo oportuno em que Deus, Ele se move com relação à sua igreja. Eu creio de verdade que há um relacionamento entre a igreja de Cristo e o próprio Senhor. A Bíblia diz que a igreja é que tem essa autoridade de estabelecer reis e de tirar reis, de estabelecer governo e de tirar governo. É uma coisa, querido, que não se explica, mas há um grande poder quando a igreja do Senhor, ela ora. Eu estou falando da igreja do Senhor, ela está aqui? Querido, quando você ora, o céu se abre. Amém por isso? Diga para o teu irmão, meu irmão, quando você ora, o céu se abre. Em nome de Jesus. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque quando nós temos certeza disso, nós oramos mais. Nós deixamos de reclamar, nós deixamos de esperar nos homens, de buscar soluções na terra, e nós oramos mais. Quando eu não sou convicto de algo, eu não busco isso como alternativa para a minha vida. Aliás, querido, a oração, eu estou dizendo alternativa para aqueles que vão começar uma vida de oração. Mas a oração acaba fazendo parte da nossa vida. Um homem que fala com Deus, isso é oração. Uma mulher que fala com Deus, isso é oração. E a Bíblia diz que nesse relacionamento, há dispensações de Deus para os homens. Eu penso que quando o Senhor olha para o Brasil, e Ele sabe bem o que se passa nos quatro cantos da nossa nação, é com a igreja que Ele vai falar para ela se mover numa determinada direção, numa maneira de orar, para que não seja uma igreja, querido, cada um dizendo uma coisa, mas embora sejamos muitas igrejas, todas elas representam um mesmo Deus e uma mesma igreja. E essa dispensação é que Deus tem trazido para nós, de uma igreja que vai para um outro lugar. Eu não sei se você estava aqui no culto de quinta-feira, mas o Senhor nos levou até um pequeno ribeiro, lá no Jaboque. E assim como para Jacó, Ele disse, olha, você chegou até aqui talvez enganando, talvez frustrado, talvez inquieto, talvez desanimado. Mas o fato é que ao passar por esse ribeiro, eu estou te dando, Jacó, a oportunidade de sair do outro lado de Israel. Eu estou te dando a oportunidade de mudar, de ter uma mudança genuína, porque eu e você sabemos quem você de fato é. Isso foi maravilhoso, porque o Jacó, ele fez com que os seus servos passassem, ele fez com que sua família passasse aquele pequeno ribeiro, por isso é Val do Jaboque. Diferente talvez do Moisés, que se deparou com um mar gigantesco, diferente do Josué, que se deparou com um Jordão transbordando. Mas o fato que aquele divisor de águas, que não eram muitas águas, mas aquilo dividia o antes e o depois do Jacó. E ele não sabia, ou melhor, ele não tinha dimensão de que ao atravessar ali, depois de lutar com o anjo de Deus, e a Bíblia diz que ele lutou quase que a noite toda, a ponto de dizer, não, eu não vou passar do outro lado enquanto você não me abençoar.
Essa é a minha oportunidade de viver uma vida diferente. E ele foi tocado, e ali ele foi chamado de Israel, e houve uma mudança muito grande na vida dele. E dali ele dá origem ao povo de Israel, às 12 tribos de Israel. E eu penso que nem o Jacó iria imaginar tamanha graça e bondade de Deus. Naquele culto, querido, eu vi muitas pessoas de uma forma muito genuína aqui na frente, com os seus joelhos dobrados aqui, dizendo: eu não quero, Senhor, viver a mesma vida. Eu quero viver uma vida verdadeira. Porque eu não estou dizendo, querido, que nesse processo, nessa dispensação que Deus tem, que fogo vai cair do céu, porque se Ele quiser Ele envia fogo. Mas o Deus que envia fogo também trabalha na brisa. Então eu não quero aqui apontar de que forma Deus vai fazer, mas eu quero olhar para o seu coração e para o meu e dizer o que o Senhor está dizendo. Que para chegar do outro lado nós vamos precisar ser verdadeiros. Nós vamos precisar dizer para Ele quem realmente nós somos. Não há margem mais para esconder nada. Não há, querido, nessa dispensação do Espírito, um falso Ricardo. Não há espaço para isso, para um mentiroso, para uma pessoa que diz, mas não faz. O lugar onde o Espírito de Deus quer nos levar é um lugar de experiência com Deus. É um lugar, querido, onde quanto mais você tiver experiência com Ele, mais você vai identificar a voz dEle. E é por isso que antes de entregar a mensagem que eu vou compartilhar com você essa noite, ele me diz que pior do que um homem que não conhece Deus é o homem que diz que conhece, mas nunca teve uma experiência com Ele. Porque é impossível você dizer que ouve Deus ou que Deus falou sem ter vivido nada com Ele, sem ter tido, querido, esse batismo de poder. E quando eu digo batismo de poder, querido, é essa dependência total de se render para Ele e dizer: minha vida não funciona mais, pastor. É como um carro sem combustível. Pode ser o mais elegante, pode ser o top, né? Como a juventude diz. Pode ter tudo lá que você sempre sonhou de acessório, mas se não tiver o principal, não anda, querido. Então nós precisamos abastecer esse coração. Nós precisamos, querido, olhar adiante e dizer: se é lá que Deus me quer, é lá que eu vou estar. E para estar lá, pastor, é uma vida de dependência. É uma vida de rendição. É uma vida de não saber, querido, se amanhã eu vou estar aqui com você, mas o fato é que enquanto que eu estiver, farei o melhor. Para viver tudo que Deus tem para a nossa vida. A consequência, querido, de ouvir Deus, e isso é um relacionamento. Como é que se ouve Deus? Como é que Ele fala? Eu poderia dizer a forma com que Ele fala comigo, mas Ele é um Deus que fala de tantas maneiras. Ele tem uma forma especial de falar com você. Amém por isso, querido? Mas eu sei que Ele fala. E essa capacidade em Deus de ouvi-lo vai trazer, querido, todo o êxito da tua carreira. O saber ouvir Deus vai garantir o êxito da carreira. Eu vou dizer de novo. A certeza de que é Deus falando, porque tem muita gente dizendo que foi Deus que falou, e Deus não disse uma só palavra. Tem muita gente dizendo que foi Deus que pediu, e o Senhor não disse uma só palavra. Tem muita gente dizendo que é vontade dEle, mas é totalmente o oposto do que Ele pensa. Eu quero te trazer um texto bíblico, querido, de um homem que tinha tudo para viver uma grande vitória, mas que a experiência que ele viveu na terra trouxe para dentro dele certos costumes. E embora ele fosse alguém de Deus, a Bíblia diz que ele era de Deus. Adiante ele vai fazer um voto desnecessário por desconhecimento do que Deus havia pedido. Eu
Quero levar você até Juízes. Eu penso que alguns de nós conhecemos o texto, mas ele é muito oportuno, querido, nessa campanha, onde fala que para ouvir Deus nós precisamos viver experiências com Ele. Ele está tirando você do lugar da teoria, diz amém? Amém, querido? Você vai deixar de ser teórico. Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Deixa o Espírito do Senhor continuar falando com você. Amém, querido? Juízes capítulo 11. Nos leva mesmo, Pai, para esse lugar bendito. Abre os nossos olhos. Encontra lugar no nosso coração, Pai. Que esta palavra ela venha cheia de revelação. E que ela possa fazer, papai, do mais tímido, o homem mais ousado dessa terra. Ó Pai, que o Senhor possa fazer do mais simples, uma mulher muito entendida, que maneja bem a Tua palavra, que sabe que é Deus falando. Papai, nós não queremos ser homens que dizem que conhecem Deus, mas não conhecem, não reconhecem a Sua voz. Tem muitas vozes, mas quando alguém conhece Deus, nós sabemos diferenciar que é Deus falando. Fale conosco essa noite em nome de Jesus. Você encontrou Juízes? Do verso 1 ao 10, eu quero ler com você a respeito desse homem. Quem ele era, como era a sua família e o que aconteceu com ele num primeiro momento. Estamos juntos? Juízes. Era então Jefité de Gileade, ele era gileadita. A Bíblia diz que ele era um homem valente e também era um homem valoroso, era um homem de valor. Porém, e esse porém aqui não é um desprezo não, viu, querido? É para destacar o que ele vai enfrentar. Porém, ele era filho de uma prostituta. Mas Gileade, que era seu pai, gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade, ele tinha uma esposa, lhe deu filhos. E olha o que vai acontecer. E sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefité, expulsaram a Jefité e lhe disseram: você não herdarás em casa de nosso pai, você não terá direito à herança do nosso pai, porque você és filho de uma outra mulher. E o texto diz que ele era filho de uma prostituta. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos, e a Bíblia diz que ele vai habitar numa terra chamada Tobi, a cidade de Tobi. E a Bíblia diz que naquele lugar haviam homens levianos, homens sem leis, e você pensa numa cidade sem lei, uma cidade pagã, com costume pagão. E esses homens se ajuntaram com Jefité e saíram com ele. Ele acabou se tornando líder naquela cidade também. Isso estava sobre a vida de Jefité. Aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon, os amonitas, eles vieram pelejar contra Israel. E aconteceu então que, como os filhos de Amon pelejavam contra Israel, foram os anciões, os homens mais velhos de Gileade, eles foram até Tobi buscar novamente o Jefité. E disseram a ele: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon.
Porém, Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura vocês não me aborreceram a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Vocês concordaram com isso? Por que, pois, agora vocês vieram até mim, quando vocês estão em aperto, quando vocês estão precisando? E disseram os anciões de Gileade a Jefité: por isso mesmo nós nos tornamos a ti, para que você venha comigo ou conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça, líder sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciões de Gileade: se me tornares a levar para o combate contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E todos eles concordaram e disseram: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Até aqui. O texto, querido, por si só, ele é bastante claro. Mas eu gostaria, querido, de falar com você a respeito de algumas verdades ocultas que a palavra de Deus, ela tem para nós essa noite. A dispensação aqui é a dispensação dos juízes, quando eles eram usados para trazer justiça na terra. Diferente da época dos profetas, dos reis, dos sacerdotes, essa é a dispensação por volta de 1300 anos antes de Cristo, onde os juízes, homens que Deus havia estabelecido para trazer justiça. A Bíblia diz que Jefité era um dos juízes, ele foi o 8º. Em todos os juízes que houveram em Israel, esse homem foi o 8º juiz. E a Bíblia diz que ele era um homem que tinha muitas qualidades. Ele era valoroso, ele era temente. Havia uma unção de liderança sobre ele, porque como ele era corajoso, valente, e era um período de guerra, nada melhor do que ter um homem assim à frente de um exército. Quanto mais um homem de Deus. E Jefté era alguém temente. Mas a verdade, querido, é que como família, ele tinha as suas lutas. Assim como você, talvez, que é alguém de Deus. Ai, diz amém, querido. Diga para o teu irmão: você é de Deus, irmão. Aleluia. Isso não impede você de viver os combates que você tem vivido. E talvez, como Jefté, combates dentro da própria casa. A palavra de Deus diz que o Jefté, por ele ter nascido de um encontro, de uma coisa meio casual entre o pai e sua mãe, porque em nenhum momento, embora fosse possível isso, nessa dispensação e nessa época, a Bíblia não diz que a mãe de Jefté era esposa do Gileade. Mas o fato é que desse encontro nasceu o Jefté. O pai meio que cuidou, ele está na família junto com o pai, e ele vai crescendo junto com outros irmãos da sua mulher, talvez verdadeira, ou uma delas. E quando eles foram crescendo, aquele rótulo, talvez, de ser o filho de uma prostituta, foi crescendo com eles. Não era algo escondido, mas era algo notado. A ponto dos irmãos, quando eles tiveram a possibilidade, talvez, de ter a herança do pai, dizer: olha, você não é digno, você não é um irmão verdadeiro. Você até pode ser o nosso irmão, mas você veio de um caso, você veio de um erro. E a Bíblia diz que ele foi expulso, mesmo sendo valoroso, mesmo sendo temente. Aqueles homens foram ingratos com ele e expulsaram ele de casa. Ele era da tribo de Gileade, da nação de Israel, e a Bíblia diz que ele é expulso e ele vai para Tobi.
E o texto dá um destaque para essa cidade, dizendo que ao contrário de Israel e de Gileade, essa cidade era uma cidade de homens levianos. A palavra leviano é uma palavra pesada. A palavra leviandade significa sem justiça, sem lei, sem regra. E eu penso que não é um lugar onde Deus habita, um lugar sem regra, sem ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem. Amém, querido? Nosso Deus é um Deus de princípio. O nosso Deus é um Deus, querido, que estabelece marcos da onde você deve sair até onde você deve andar. A nossa vida, querido, não é uma vida vã. Nossa vida tem um controle nas mãos dele. E essa cidade, querido, que Jefité vai morar, vai trazer costumes para dentro dele que vão marcar de uma maneira muito difícil e dolorosa o que ele vai viver adiante. Porque como estava sobre ele a liderança, um homem valoroso, diz o texto, um homem valente, um homem temente, mesmo na terra estranha, essa verdade que havia sobre ele se estabeleceu. E a Bíblia diz que aqueles homens levianos passaram a seguir Jefité. Ele se tornou líder deles. E por mais, querido, que você diga, mas ele era um homem de Deus, mas quando nós vivemos num lugar de leviandade, nós acabamos ser atingidos por essa desordem, por esse lugar, que às vezes você diz, eu vou lá para fazer a diferença, mas muitas vezes é o lugar que faz diferença em você. Deus não vai desistir de você, querido. Amém, amado? Uma das verdades de Deus é que Ele é longânimo. Ele não desiste. Ele espera que se cumpra em você o plano dEle. E o plano dEle é maior. Amém, querido? Diga para o teu irmão, o Senhor não vai desistir de você. Aleluia. Mas embora isso seja uma verdade para todos nós, é muito importante que você, ao encontrar esse val do Jaboque, esse riozinho, essas muitas águas, essa nuvem que te fala, esse vento que te vem, querido, essa experiência que você está vivendo, que você tome uma decisão urgente, Filadélfia, de deixar Deus fazer realmente o plano dele acontecer na tua vida. Há algo maravilhoso que está sendo trazido. Eu penso que você pode viver teu melhor momento. Querido, você vai viver teu melhor momento na terra, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, você está prestes a viver um grande momento. Um grande momento. Eu penso que na eternidade, o Deus que conhece tudo, está prestes a entregar a você uma grande vitória. Deus vai te entregar uma grande vitória. Deus vai te entregar uma grande vitória. Deus vai te entregar uma grande vitória. Em nome de Jesus. Está prestes, está chegando. Mas creia nisso, querido. É prestes a uma grande vitória que o inimigo vai trazer todas as munições contra você para impedir o teu êxito. E uma das coisas que o inimigo faz é tentar confundir a tua maneira de interpretar o que Deus está falando. Ele não precisa se colocar à sua frente, porque às vezes você mesmo toma a decisão errada. Ele sopra, ele diz muitas coisas. O inimigo, querido, ele tem suas maneiras, suas ardis maneiras de tentar confundir o nosso entendimento. O Jefité é uma prova disso, porque a Bíblia diz que ele era um homem de Deus, alguém que Deus falava, alguém que Deus usava. Mas quando ele foi para Tobi, ele meio que se deixou influenciar, querido, por aquela terra.
Pastor, mas ele se tornou líder lá, é verdade. Mas não se engane, querido, na mesa da leviandade, você vai comer da comida leviana que o diabo oferece. Teu lugar não é numa terra sem lei. E a Bíblia diz, querido, que Tobi, além de todos os costumes, era uma terra onde o povo era pagão. E eles tinham um costume, querido, de sacrifício. Por não conhecer Deus, eles queriam, talvez como os gregos fizeram. Quando Paulo chega lá em Atenas, a Bíblia diz que ele chega lá e uma coisa que chama atenção é que eles fizeram os altares, muitos altares para tudo, os deuses que pudesse haver. Por não conhecer Deus, querido, as pessoas acham que fazendo um pouco para cada vai atingir a vitória, vai ter o êxito. Querido, só tem um caminho, Jesus Cristo Senhor. Só tem uma verdade, Jesus Cristo Senhor. Só tem uma vitória para a tua vida, Jesus Cristo Senhor. Só tem uma porta. Os atenienses serviam a tudo quanto é Deus, até o Deus desconhecido, eles fizeram um altar. E Paulo disse, é esse Deus que eu vim pregar. O que vocês não conhecem, eu conheço e vou dizer para vocês quem Ele é. Tobi vai marcar a vida desse homem. Ele é líder, ele está combatendo, ele está vencendo. E a Bíblia diz que em Israel, os amonitas vieram contra Israel. E os anciões, sabendo que o Jefité era da tribo de Gileade, disseram, vamos buscar aquele líder. Vamos buscar aquele homem, ele é valoroso. Ele é temente, ele é da nossa terra. Vamos trazer de volta. E eles concordaram, e eles foram até lá. Quando eles chegaram até Gileade, até Jefité, Jefité disse, mas vocês concordaram com a minha expulsão, eu tive que sair de lá. Vocês estão em aperto, por isso que vocês vieram me buscar. E os anciões disseram, nós estamos em aperto mesmo. Querido, muitas pessoas vão buscar você em aperto. Amém, querido? O faminto vai buscar onde tem comida. Amém, querido, por isso. E a Bíblia diz, querido, que o Jefté disse, vocês vieram porque vocês estão em aperto. E eles disseram, nós estamos mesmo, nós queremos você liderando. Então ele disse, então se eu for, e eu lutar, e eu vencer, eu quero ser o líder de vocês. E os anciões disseram, seja essa palavra diante de Deus. Nós concordamos, nós juramos. Se você voltar, você será o nosso líder. E a Bíblia diz que ele volta. Ele sai de Tobi e ele volta para o combate. Mas de uma forma desnecessária. Antes de enfrentar o inimigo, ele vai fazer um outro voto. Verso 30. Jefité está de volta. Está liderando o exército de Israel, está defendendo a sua tribo contra o inimigo, e a Bíblia diz que ele vai fazer um voto. Verso 30, amém, queridos? E Jefité fez um voto ao Senhor, Juízes 11, 30. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente o Senhor deres os filhos de Amon na minha mão, é Ele Deus. Ele já tinha falado com os homens, se entregasse os amonitas, ele seria líder. Mas agora ele vai fazer um voto com Deus. Ele tinha dependência do Senhor, mas Tobi influenciou na maneira de ouvir Deus. Ele diz, se o Senhor entregar os amonitas na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa, me sair ao meu encontro, voltando eu de vitória dos filhos de Amon e em paz, isso será do Senhor, e eu vou oferecer em holocausto. Olha o voto dele. Aquilo que sair na porta, eu vou oferecer em sacrifício. Querido, você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia o Deus de Israel, o nosso Deus, dizendo que quer o sacrifício de pessoa.
Essa é a identidade dele. Esse é o coração do nosso Deus. Ele nunca vai pedir para você dar a sua vida, ou literalmente tirar a tua vida, como muitos pensam, no engano satânico, tira a sua vida e você terá o Senhor, você terá paz. A verdade é que para estes, querido, a condenação eterna, porque é o último ato de desobediência, não tem como voltar para pedir perdão. E o Jefté vai oferecer o que sair primeiro. Assim, verso 32, Jefté passou os filhos de Amon, ele venceu, combateu contra eles, e o Senhor os deu em sua mão. Deu pelo voto? Não, deu porque haveria de dar. Deus havia sondado esse homem, ele já era valoroso há muito tempo. Ele já era valente há muito tempo. Ele já era olhado há muito tempo. Diga para o teu irmão, Deus não tira os olhos de você há muito tempo. Aleluia. Diga para o teu irmão, Deus tem um plano para você há muito tempo, meu irmão. Não é o que você vai fazer agora. Ele já tem um plano para a sua vida há muito tempo. Pastor, quantos anos? Não, desde que Ele é Deus, Ele tem um plano para você. A Bíblia diz que antes da formação do mundo, Ele olhou de eternidade a eternidade, Ele é Deus, e Ele olhou lá aquele dia bendito. Que dia que você nasceu, querido? 6/7/72. Ele falou, nesse dia vai nascer um bendito. Que dia que você nasceu? É esse dia. Deus olhou e falou, vai nascer uma bendita, vai nascer um homem que vai mudar o mundo, vai nascer alguém muito, mas muito abençoado. Aleluia. Pastor, você não crê que Deus pensou isso? Querido, se eu não cresce, eu não estava te dizendo. Essa é a minha maneira de entender o que Deus tem para a minha vida. Eu não nasci num acaso. Você não nasceu num acaso. Talvez você diga que mas meu pai não me queria, mas Deus quis. Minha mãe não queria que fosse eu, pastor, mas Deus quis. Deus quis você. Diga para o teu irmão, Deus quis você, querido. Deus quis você. Deus planejou você. A Bíblia diz que havia um plano de vitória para esse homem. Mas assim como ele, nós dizemos coisas que nós não precisamos dizer. E nós fazemos votos que nós não precisamos fazer. O voto dele era o que sair primeiro, se o Senhor entregar os amonitas na minha mão, o que sair primeiro, eu ofereço em holocausto. Verso 32, assim Jefté passou os filhos de Amon, combateu contra eles, e o Senhor os deu em sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Amon até chegar a Minite. 20 cidades, olha isso, querido, que combate tremendo. 20 cidades e até Abel-Queramim, assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Mas vindo, pois, Jefté a Mispa, voltando para sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro. Saiu com dança, com adufes, com muita alegria, e ela era só, a única, não tinha outro filho e nem filha. E a Bíblia diz, querido, que ele vai cumprir o voto. De uma forma desnecessária. Ele transformou o riso em choro. Por não conhecer o Deus que havia escolhido ele, ele faz um voto pagão. Por não entender que Deus é um Deus de amor. Aí diz amém, querido. Ele vai oferecer sacrifício. Querido, tem muita coisa que você está trazendo de peso que você não precisa carregar. Preste atenção, querido, eu estou falando com você. Tem muita coisa, querido, que como peso você não precisa carregar.
Tem muita coisa que está nos nossos ombros, querido, e não vai trazer mérito nenhum chegar no final e dizer: Deus, eu carreguei isso aqui a vida toda. Larga hoje. Liberta dessa coisa hoje. Amém por isso. Pastor, o que eu preciso fazer para entender o que Ele quer de mim? Se aproxima dEle. Eu penso que para ouvir, querido, a voz de quem tem a voz mansa, suave e tranquila, quanto mais próximo, melhor. É por isso que o Senhor disse: pior do que o homem que diz que não me conhece é o homem que diz que me conhece sem nunca ter estado perto de mim, sem nunca ter vivido uma experiência comigo. Jefté era alguém de Deus, mas Tobi, querido, havia ensinado para ele que para adorar a Deus, o sacrifício humano poderia ser feito. Que para agradar a Deus, ele poderia fazer sacrifício humano. Quero dizer para você que naquela cruz Ele levou todo o nosso sacrifício. Servir Jesus, querido, é leve e tranquilo. Não tem nada de peso. Amém? Querido, se você está vivendo uma vida religiosa, se você está vivendo uma vida penosa nesse lugar, alguma coisa está errada. Porque a vida do Senhor, querido, em nós é uma vida maravilhosa. Você sabe que os homens ímpios, eles não entendem por que você vem tanto na igreja. Não é verdade? Esse dia conversando com alguém no trabalho, ele disse para mim: não, vamos fazer a reunião em tal dia, depois do horário. Eu falei: não, querido, eu tenho igreja, eu não posso. Ele falou: então vamos fazer no outro dia. Eu falei: também não posso, eu tenho escada da fé. Eu falei: vamos fazer quinta-feira. Eu não posso, eu tenho culto de campanha. Final de semana você se importa? Sábado? Eu falei: não, sábado é o dia da minha família, eu não tenho um compromisso com as minhas filhas, com a minha esposa. Domingo? Eu falei: não, domingo eu tenho 2 cultos. E eu fiz questão de dizer, querido, até que ele perguntou: mas você não sai da igreja? Eu gosto de ir lá. Não falei que sou pastor. Eu falei: eu gosto de ir lá. E não é peso não, querido, é maravilhoso. Você sabe que quando eu fico sem ir, eu fico agoniado. É bom estar aqui. Servir Jesus é maravilhoso. Ouvir a sua voz não tem preço. O que eu vim dizer para você, meu querido, é que tua vida não precisa ser de sacrifício. Você só precisa ouvir a voz dele. E eu te garanto, querida, a voz dele é suave e tranquila. Mas ele tem uma voz de um brado de um leão que a floresta inteira ouve. Com o inimigo ele é assim, ele é feroz. Mas com você ele é cordeiro. A não ser quando ele tem que te tirar de Tobi, né, querido? Porque às vezes você gosta de ir lá e a leviandade não é o teu lugar. Querido, diga em nome de Jesus com autoridade: Tobi não é o teu lugar. Não é, não é, meu irmão, não é, não é, não é. Nós poderíamos dizer que Tobi é o mundo, né, querido? Os crentes dizem hoje isso, né? Ah, você está no mundo. Tobi representa o mundo. E embora esse homem fosse de Deus, havia voltado para onde ele não deveria ter saído. A Bíblia diz que aquilo que ele viveu na leviandade estava dentro dele e comprometeu o que seria uma grande vitória. Pensa, 22 cidades combatendo e sendo vitorioso. Venceu 1, venceu 2, venceu 10, venceu 15, venceu 18, venceu 19. Já não aguenta mais não, até não acabar com o inimigo eu vou lutar, disse ele.
22 cidades. Por isso a Bíblia chama ele de valoroso. Era um homem valoroso, temente, corajoso. Mas faltou ouvir o que Deus queria dele. Faltou ouvir o que Deus queria dele. Eu vou terminar aqui. Faltou ouvir o que Deus queria dele. Repita comigo: faltou ouvir, entender o que Deus queria dele. Feche seus olhos. Sabe o que o Espírito de Deus me disse? Que você estava prestes a errar. Você estava prestes a tomar uma decisão muito doida, viu, querido? Mas depois de paz, Deus vai te dar entendimento. Não é entendimento humano não, querido. Excede. Excede. Por que ele faz isso? Porque ele te ama. Isso é graça. Mas o que ele está querendo de mim? Não tem interesse, viu, querido? Não quer nada em troca. Ele só quer que você experimente a vontade boa, perfeita e agradável.